Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma live falando sobre o discernimento, né, da armadura do Senhor. O Senhor deu uma revelação muito interessante para a Cíntia e a Cíntia compartilhou com a gente lá num grupo de oração que a gente. Então, abra o seu coração, porque o Senhor vai falar com você com certeza. Bom dia, mana. Tudo. Você não estava aparecendo online para mim, por isso que eu estava te esperando aqui. Vamos orar? Quer que eu ore? Você vai ter que fazer as orações. Você tá aí. Não posso nem fechar o olho. Então tá. Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, por essa manhã. Deus, obrigada porque mais um dia o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos vivos, em paz, guardados pelo Senhor. Obrigada, Deus, porque nesse novo dia o Senhor quer nos instrumentalizar, o Senhor quer nos ensinar mais da Tua palavra, da Tua verdade. Deus, porque a Tua palavra já nos diz, Deus, que a gente perece por falta de conhecer. E falta de conhecer a Tua verdade, Pai. Então que hoje o Senhor tenha liberdade, Papai, de abrir os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento, Deus, para percebermos, Deus, o poder, Deus, e toda a verdade que existe, Deus, sobre a Tua armadura, Deus, nas nossas vidas, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você quer que eu leia aqui, Cintia, rapidinho, Efésios 6:10? Porque aí a gente fica mais... a gente vai falar sobre a armadura hoje, né? E a revelação que o Senhor deu para a Cíntia sobre esse assunto que é tão importante na nossa vida, né? E lá em Efésios 6:10 fala sobre a armadura e diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. 12. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém? Então, essa revelação sobre a armadura, Deus começou a me dar ela há 4 anos. 4 anos, Ele me levantou como intercessora, e aí eu comecei a colocar a armadura, e conforme eu fosse colocando, Deus ia me revelando, sabe? E Ele tem se aprofundado nessa revelação até os dias de hoje. Então, assim, a revelação de Deus, ela sempre se aprofunda. Por isso que a palavra dele é viva, né? Porque cada dia, em cada fase do nosso entendimento em Deus, do nosso conhecimento de Deus, ele se aprofunda nas revelações que ele tem nos dado. Então, eu digo que ele começou há 4 anos, mas ele ainda não terminou, porque todos os dias ele me mostra algo mais profundo. Então, assim, eu vou começar pelo capacete da salvação, porque foi por onde ele começou a me mostrar. Então, o capacete da salvação. A Bíblia, gente, ela é muito literal, né? Ela é exatamente o que está escrito. Ela não é assim, ela não é um simbólica símbolo de um capacete, não. Ela é o capacete da salvação. Então, a salvação ela nos remete a Cristo. Né? Cristo não é o salvador da terra, não é o salvador da humanidade. Então, a salvação nos remete a Cristo. Então, quando ele diz o capacete da salvação, ele nos diz o capacete de Cristo. E que significa a mente de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, o nariz de Cristo, a boca de Cristo. Né? E isso é muito profundo, porque com relação à mente de Cristo, ele quer para nós os pensamentos de Cristo,
o entendimento de Cristo, a inteligência de Cristo, né? A criatividade de Cristo. Ele é o Criador. Então, assim, ele quer para nós tudo que tem em Cristo, tudo que tem na mente de Cristo. E, inclusive, ele me levou a falar até sobre as lembranças de Cristo, a memória de Cristo. Por quê? Porque quando a gente está em Cristo, quando a gente está buscando em Cristo, por diversas vezes ele me levou a viajar pela palavra dele, né? Como se eu estivesse vendo mesmo acontecer as coisas lá, né, na antiguidade, lá onde a palavra de Deus nos mostra. Então, por isso ele me falou, inclusive, sobre a memória de Cristo, sobre as lembranças de Cristo. Então, assim, é muito forte, né? É a gente se desfazer do nosso conhecimento, do nosso entendimento, de tudo que a nossa mente produz e troca, né, pela mente de Cristo. Inclusive das memórias ruins, né, Cíntia? As memórias, os registros de traumas, né, de coisas ruins. No Senhor a gente tem o poder de trocar, né, pela mente dele. Então, tudo que envolve a mente de Cristo, né? Os olhos de Cristo, né? Trocar os nossos olhos pelos olhos de Cristo. Então, o capacete ele envolve toda a cabeça, né? Então, ele envolve também os olhos. E os olhos de Cristo é o quê? É a gente trocar os nossos olhos para a gente ver a Deus, para a gente ver a face dele, para a gente ver o reino dele, para a gente ver a criação como ele vê, para a gente ver as pessoas como ele vê, né? E, inclusive, nos ver também como ele nos vê. Então, os olhos de Cristo é para tudo isso, né? E isso já é muito poderoso, né? Porque você está pedindo para você ver o que Jesus vê, né? E assim, o que ele vê é muito além do que nós vemos. Então, é pedir mesmo os olhos de Cristo. E uma coisa muito importante, para que a gente faça só o que a gente vê ele fazer. Olha como isso é muito forte, né? A gente fazer só o que a gente vê a Cristo fazer. Então, como que a gente vai fazer só o que a gente vê ele fazer? Primeiro é estudando o que ele fez, né? Entendendo, buscando, lendo na palavra, Conhecendo a palavra, conseguindo conhecer né? a ele, a gente vai saber como ele faz, como ele vive, para que a gente imite, para que a gente faça só o que a gente vê ele fazer. E aí vem os ouvidos, né? Para a gente trocar os nossos ouvidos pelos ouvidos de Cristo, para a gente ouvir a voz do Pai, para a gente ouvir o reino de Deus, para a gente ouvir a criação. Tem uma palavra que fala que a criação, ela espera ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, assim, a gente ouvir a criação, tá com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Ele quer falar conosco o tempo todo, o dia inteiro, em todos os momentos. A gente está atento aos sinais que ele traz para nós, né? E uma outra coisa muito importante é falar só o que a gente ouve ele falar, né? Então, a gente não tirar nada de nós mesmos, né? Do nosso próprio filtro, do nosso entendimento, né? São os ouvidos de Cristo, né? Então, a gente vai, assim como Cristo falava só o que ele ouvia do Pai, nós temos que falar só o que a gente ouve do Pai. As narinas de Cristo, e aí foi algo muito forte para mim, quando ele começou a me revelar a respeito disso, é que, assim, a gente não dá importância, né, ao fôlego de vida, porque é tão automático a gente respirar, né? A gente respira o dia inteiro, é o que nos mantém vivos. Eu vou entrar aqui na garagem agora, se cair, eu conecto de novo daqui a pouquinho. Então, o que nos mantém vivos é o fôlego de vida, que ele soprou lá desde Adão, né? E que nos mantém vivos até hoje, sustenta tudo que existe na Terra. É o oxigênio. Por que que em outros planetas a gente não encontra vida? Porque não tem oxigênio, né? Então, ele me trouxe a revelação de que o oxigênio é o fôlego de vida, né? É o sopro do Espírito Santo. E carrega o DNA do próprio Deus, né?
Então, e aí ele me leva a pedir, né, para que cada gota do meu sangue, cada molécula do meu ser, cada neurônio, cada célula do meu corpo perceba que o que sustenta ele é o fôlego de vida, né? É o DNA de Deus. E não é simplesmente o ar, né? Não é essa coisa automática de respirar. É o próprio Deus, né? Nos sustentando dia após dia. E assim, você vê que tudo de nós, tudo em nós depende do oxigênio. Ou seja, depende do fôlego de Deus. Depende desse fôlego que ele soprou nas nossas narinas e sustenta toda a humanidade. Então, assim, nós estamos num... Você está me ouvindo? Agora, deu uma falhadinha. Nós estamos vivendo num mundo inteiro sustentado por Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, não é que o mundo é do diabo, porque Deus sustenta tudo que existe nele. Mas sim, a ideia do homem, né? O engano do homem, o entendimento deste século, o engano deste século é que jaz no maligno. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? De que Deus sustenta todas as coisas, Deus nos sustenta tudo que é em nós. Você vê que a gente passou aí por essa pandemia, né? Pela questão do Covid, e o que faltava nas pessoas era o ar, né? As pessoas não conseguiam respirar, elas não conseguiam trazer o oxigênio, o DNA de Deus para as células do seu corpo. Então eles mediam e viam que a oxigenação do sangue que permeia todo o nosso organismo estava sem oxigênio. Então tinha que fazer o tratamento, entubar, não sei o quê, né? Mas o que era? A falta do DNA de Deus que não estava suprindo o sustento, né, da vida do homem. Então, assim, isso é muito forte. Então, que a gente possa perceber em cada respirar que Deus tem nos sustentado em todo o tempo. Isso nos traz a gratidão. Contemplar isso, né, Cíntia? Contemplar isso intencionalmente, né? Não deixar o automático, a gente, nem agradeço, mas respirar já faz parte de mim, já está no automático. Não, contemplar, né, Cíntia? Cada inspirada que a gente der, a gente poder agradecer e valorizar aquilo, né? Contemplar ali o DNA de Deus. Quantas vezes a gente nem percebe, né, que a gente respira? Porque é tão automático, você não percebe, você só percebe quando falta. Você só percebe quando você não está conseguindo respirar, quando você está gripada, que seu nariz está entupido. Aí você pensa, ai meu Deus, não consigo respirar, que sufoco, né? Que coisa chata, que coisa ruim. E a gente não valoriza isso. E isso é muito forte, gente, é muito importante, né? Ele mantém vivo a todos, a tudo. Tudo que existe, tudo que tem vida é sustentado por Deus, né? E aí entra também a boca, né? E a gente está na década da boca, né, Cíntia? Estamos na década da boca, ou seja, sementes, né? É um momento muito propício para semeadura com palavras. Então, assim, a gente sempre precisou prestar atenção nisso, mas agora, nessa década especial, que é a década da boca, a gente precisa ter um cuidado especial com as sementes que a gente está deixando sair da nossa boca, né? Porque a Bíblia diz que as palavras são morte ou são vida, né? Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado, né? Nesse momento com relação ao que sai da nossa boca. Então, assim, a palavra de Deus diz que a boca de Cristo tem a espada, né? E por muitas vezes na Bíblia, ele relaciona a palavra, né, com a espada. A espada é a palavra. Então, assim, que a nossa boca esteja cheia da palavra de Deus, que são as sementes da eternidade.
né? A palavra de Deus diz que os céus passará, a terra passará, tudo passará, mas a palavra dele nunca passará. Ou seja, a palavra dele são as sementes da eternidade. Então a gente tem que ter a consciência de que a nossa boca tem que ser usada para liberar as sementes da eternidade, as sementes do bem, né? Então assim, a gente tem que vigiar. A palavra de Deus também diz que a língua, ela solta o veneno mais mortífero, né? Então assim, ela fala inclusive para a gente não se preocupar com o que a gente come, mas com o que a gente libera, né? Com o que a gente fala. Porque isso sim tem poder da vida ou da morte. Então, assim, isso é muito sério. E nós estamos na era da boca, porque nós estamos na era em que todos falam, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem hoje a palavra muito difundida, né? Tanto a palavra que edifica como a palavra que destrói. Então, nós temos que ter... Exatamente. Tanto a palavra da verdade, quanto a palavra distorcida, né, assim, com a verdade distorcida, isso. Que a gente e tem por visto isso muito entra a mente também, de Cristo, né? Por quê? Porque a mente de Cristo, ela vai trazer para nós o entendimento certo da palavra dele, vai trazer o entendimento certo da verdade. Porque assim, a verdade... Exatamente, a purificação, né? A palavra de Deus consegue purificar a nossa vida por completo. Então, né? assim, e a verdade, ela é algo muito forte. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, lá quando a gente vai falando sobre o cinturão da verdade. Mas a verdade, ela permeia o seu entendimento, né? Você a sua fé, permeia a tudo, verdade né? do Assim, de homem, começo ela da nossa muda vida. de acordo com a necessidade do homem, né? E a verdade de Deus, ela não muda. Então, assim, a gente não pode viver na nossa verdade, a gente tem que viver na verdade de Deus, a verdade que não muda. Então, assim, cuidar, né, da nossa boca, para que dela só saiam a verdade, e a verdade vinda de Deus, não a verdade do próprio homem, né, a verdade da palavra, e não a verdade do seu entendimento como homem, e a verdade simples mesmo, que a gente sabe que não é a mentira, né? Que é básica, assim. Então... Cíntia, eu me lembrei daquele versículo, né, que diz assim, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, por isso que a gente precisa tanto cuidar do nosso coração, né? Porque encher o nosso coração da palavra da verdade de Deus, da presença de Deus, buscar. E essa é a parte que nos cabe, né, Cíntia? É o que a gente sempre fala aqui. Buscar estar em contato com essa palavra da verdade. Buscar estar em contato com a presença de Deus. Porque Ele, melhor do que ninguém, pode nos direcionar para aquilo que está desalinhado à verdade dele, ao plano dele sobre nós, né? Então, quando a gente submete, quando a gente se rende na presença do Senhor, para que Ele venha realinhar, reajustar tudo em nós, é que Ele pode realmente tirar muita mentira que foi infiltrada ali na nossa vida de alguma forma, né? Tirar toda crença ali que foi instalada, que não deveria estar, que faz a gente ter uma visão deturpada, ter os ouvidos tampados para a voz de Deus, ter o coração muitas vezes obstruído, né, por coisas que não deixam penetrar ali a verdade de Deus. Então é nesse momento, né, que a gente se rende, que a gente leva todas as nossas causas, leva a nossa vida por inteiro diante do altar do Senhor, que o Pai tem liberdade de fazer esse realinhamento, né? Se te mostrar isso aqui, ó, não está combinando com a minha verdade. Isso aqui está fora do meu projeto de vida para você. E aí os nossos olhos são abertos, porque a luz da verdade vem. A luz da verdade do Senhor consegue fazer isso, né? Abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para a gente perceber, né, o que está desalinhado, desajustado. Você falando aí, me lembrou também que... então, sobre o coração, né? Que o coração, a boca transborda, que o coração tá cheio. Então, assim, que a gente tem que guardar o nosso coração. A gente até estudou sobre isso mais cedo, né? Sobretudo, exatamente. Sobretudo que deves guardar, guardai o vosso coração. Pois dele provém as fontes de vida. Cara, isso é muito forte, né, Cíntia? Dele provém as fontes de vida. E qual que é a nossa fonte de vida? É o Senhor. Exatamente, é o Senhor. Então, se o nosso coração não estiver cheio dele,
vai ter fonte de água podre, água de mentira, água mentirosa, né? Água de dor, de sofrimento, de coisas que não tem a ver com a verdade do Senhor E para a gente nós. vai Né? chegar lá também no coração, né? Quando eu botar as outras partes da armadura. Mas uma coisa também que me lembrou é que os olhos são as janelas da alma, né? Então, a sua alma, ela vai absorver tudo que você enxergar, né? E da forma que você entendeu que você enxergar. Então, por isso que nós pedimos o entendimento de Cristo e os olhos de Cristo, para que a gente possa ver todas as coisas com os olhos dele, não com os nossos olhos, que vai julgar, que vai condenar, né? Que vai se ofender. Mas os olhos de Cristo, Isso. ele olha a raiz do problema. Né? Quando a pessoa te ofende, ele olha para a pessoa e vê que a pessoa está entregando o que ela recebeu. E não é porque ela quer te ferir. Isso. É porque ela está ferida. E ainda hoje estava conversando com o Gustavo, Cíntia, que as ofensas têm muito mais a ver com o nosso coração do que com quem está nos ofendendo. Muito mais a ver com aquilo que a gente está... Como que você recebeu aquilo? Como que você enxergou? E como que você decidiu receber aquela ofensa? Como uma verdade? Como uma espada que vai te perfurando? Ou não, como algo que veio daquela pessoa porque ela só podia dar aquilo, né? Então, diz muito sobre nós, né? A maneira com a qual a gente recebe as ofensas ou não, diz muito mais sobre nós do que sobre quem nos ofendeu. Né? Tem muito mais a ver com os nossos olhos e com o nosso entendimento, que preenche a nossa alma, né? Porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Ou seja, é o que traz a luz para a nossa alma, é o que traz, né? É a forma que você enxerga o lado de fora. Então, é muito sério isso. Né? E é muito profundo tudo que envolve isso aqui. E ainda Deus me deu mais uma revelação. Né? Que no casamento, o capacete da salvação ela é muito voltada para o homem. Porque no casamento a gente sabe que o homem significa o cabeça da família. Né? O cabeça da mulher. Isso. Autoridade. E olha só, na cabeça nós temos 4 dos 5 sentidos que nós temos, né? Que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Né? Então nós temos 5 sentidos. Desses 5 sentidos, 4 estão na cabeça. Ou seja, isso nos revela que 4 sentidos da nossa família, do nosso casamento, estão no cabeça, estão no homem. Né? Então, a visão, a direção para onde a família vai, está no homem. Né? A audição, quem né? ouve a voz de Deus e direciona é o homem. Né? Quem fala, declara sobre a família, quem dá a direção, quem libera a palavra sobre a família é o homem. Né? Quem tem o entendimento, quem tem, né, o raciocínio, o intelecto por trás da família é o homem, a direção é do homem, é do cabeça. Né? Então, assim, nós não temos cabeça? Temos. Né? Nós temos a nossa cabeça, nós pensamos, nós olhamos, nós ouvimos. Mas isso tudo da mulher casada está submetido ao cabeça do homem marido. Né? Então, assim, não é que nós não podemos enxergar, ouvir, falar, nos expressar. entender, não. É que a gente vai levar ao nosso marido o nosso entendimento, levar ao nosso marido o que nós vimos, levar ao nosso marido o que nós ouvimos, né? Levar ao nosso marido e o que nós falamos, né, para falar com ele. E por ele, nós com o nosso entendimento, os nossos olhos, nós estamos ajudando, nós somos as ajudadoras, as auxiliadoras. Então, nós vamos estar ajudando o nosso marido a concluir o pensamento, né, a concluir o entendimento, a concluir a visão. Né? Então, assim, é muito... E o tanto que é poderoso esse alinhamento, né, Cíntia? Uma vez Deus me falou muito forte isso. O tanto que é poderoso o consenso, esse alinhamento, até para a gente orar.
Até para a gente orar por alguma coisa, quando a gente está em desalinhamento, em desacordo com o nosso marido, essas orações não sobem. Né? Porque é formado um céu de bronze, onde existe desacordo, desalinhamento, existe um céu de bronze. Então, isso que você está me falando, isso que você tá relembrando aí a gente, é muito importante, né? Porque se você pensa que só você... Não, ele não sabe de nada. Ah, ixi, ele está distante de Deus, ele nem lê a Bíblia, ele nem ora, nem fala com Deus. Ixi, então, Deus não vai poder nem usar. Eu que vou ser o cabeça aqui, eu que vou ser o cabeça, eu vou ser a coluna, eu vou ser o pescoço, eu vou ser tudo. Então, assim, você rouba o espaço. Se a gente não tiver muito cuidado, né, Cíntia? Ainda mais depois de tanto feminismo, tanto empoderamento feminino, tanta coisa aí que tem sido vomitada em cima das mulheres, e as mulheres muitas vezes têm aceitado isso, faz a gente confundir a nossa missão, a nossa função dentro da nossa casa, no nosso casamento. Né? E aí desalinha tudo, desanda tudo, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso. É engraçado, eu estava lendo justamente, hoje o meu estudo foi sobre o Gênesis 11, que fala a descendência de Noé, né? Explica um pouquinho como é que foram as divisões, os continentes, os territórios. E fala também sobre a Torre de Babel. E na Torre de Babel, o que fortaleceu o povo, né? Que eles conseguiram fazer o que eles quisessem, era a união e uma só língua. Unidade, ou seja, eles tinham a mesma linguagem, eles se entendiam, e aí eles se uniram, eles estavam com um só coração, né? Um só propósito. Propósito ali, né? Deus desceu, visitou a terra, ele olhou o que o homem estava fazendo e falou: como eles estão unidos e falando a mesma língua, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. E como a intenção do coração deles não era boa, né? Era alcançar os céus, era afrontar a Deus, ele confundiu as línguas e separou as pessoas pela face da terra. Né? Então, ele desuniu e mudou o entendimento. As pessoas não se entendiam mais. Confundiu eles, né? As confundiu a comunicação mais, deles. Né? E aí elas se espalharam porque elas viram que elas não se entendiam. Então, os que se entendiam foram juntos para um canto, os outros que se entendiam foram juntos para outro canto, e houve a divisão. Né? E quando houve a divisão, não prosperou o projeto deles. Então... sim, você falou uma coisa aí que é muito forte, né? Por mais que às vezes as nossas atitudes pareçam ser boas, legítimas, coisas bonitas que às vezes a gente faz, a gente está ajudando alguém, a gente está, sei lá, servindo de alguma forma. Se as raízes das nossas motivações não estiverem 100% curadas, 100% no Senhor, 100% no Senhor, o fruto disso não vai ser bom, não vai ser próspero. Né? Por mais que a atitude pareça ser legal, se a raiz estiver podre, toda a ação, tudo, o resultado daquilo vai ser podre também. Então Deus interviu, porque havia união, havia uma só língua. E assim nós temos que ser no nosso casamento, né? Ter um só coração, um só propósito, uma só língua, um só entendimento, a união, para que tudo se prospere no nosso casamento e a igreja prospere com Deus, né? Que ela esteja em união com Deus, que Deus seja o cabeça da igreja, né? Então, tudo isso... Que a gente, como membro desse corpo, né, Cíntia? Que nós, como membros do corpo de Cristo, entendamos com os olhos do Senhor, né? De limpar, né? Deus conseguir limpar a nossa visão, limpar os nossos filtros, a gente entender qual que é o nosso papel, qual que é a nossa real função, né? Porque aí o corpo todo vai funcionar bem, o corpo de Cristo todo, porque cada membro vai estar na sua função. Ninguém vai querer fazer o papel do outro, ninguém vai querer roubar a função do outro, ninguém vai querer atropelar o outro. Não, porque eu entendo muito bem. A minha visão foi limpada, né? Não está mais distorcida. Eu sei qual é a minha função no Senhor, eu sei qual é a minha função dentro da minha casa, eu sei a minha função no meu trabalho, em cada lugar, em cada papel que o Senhor tem para nós, a gente sabe se colocar, se posicionar primeiramente nele, né? Porque ele consegue trazer esse equilíbrio, esse reajuste em todas as áreas da nossa vida.
Eu acho que as outras partes vão ficar para Amém? os outros Vamos dias, orar? né? Tá Isso. bom. Então você ora, assim, porque Paizinho querido, consegue. muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigada por essa revelação. Obrigada porque o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, abriu o nosso entendimento. Nos ajudou a perceber o teu fôlego de Amém. vida, que é o nosso sustento. E entender que a nossa palavra é fonte de vida e fonte de morte. Paizinho, que o Senhor possa trazer para nós hoje o teu capacete, Senhor, o capacete da salvação, o capacete Amém. de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer para nós a mente de Cristo, com todo o entendimento, inteligência, discernimento, com as lembranças e a memória de Cristo, com toda a criatividade de Cristo, Pai, para que a gente possa viver na mente de Cristo, ó Deus. Traga para nós os olhos de Cristo, para que nós possamos ver a tua face, Senhor, para que possamos ver a terra, ver o mundo como o Senhor vê, ver a criação, ver o teu reino aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, que a gente possa fazer só o que vemos o Senhor fazer. Deus, que o Senhor coloque em nós os teus ouvidos, Jesus, para que possamos ouvir a voz do Pai, para que possamos ouvir o teu reino, a criação, para que possamos ouvir, Deus, em todo o tempo os teus sinais e entender, Pai, e que também possamos falar só o que ouvimos o Senhor falar. Deus, que cada gota do nosso sangue, cada neurônio, cada molécula do nosso ser, Deus, cada órgão do nosso corpo, tudo em nós possa perceber o teu fôlego de vida nos sustentando, trazendo o teu próprio DNA, Senhor, que é perfeito, que não tem doença, que não tem erro, Pai, que possa ir nos curando, Senhor, que possa ir nos transformando até virarmos tua imagem e semelhança por completo, Pai. Ó Deus, coloque em nós a boca de Cristo, que tem espada, que é a palavra, Senhor, que nós possamos liberar sempre a tua palavra, Deus, as sementes da eternidade, Pai. Guarda a nossa boca, Senhor, ó Deus, que é muito difícil de ser guardada, Deus, mas nos ajuda, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir em cada falar, Deus, em cada palavra proferida através da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, tomamos posse da tua armadura hoje como capacete, Pai. O Senhor traga aí o entendimento de tudo isso, Senhor, e muito mais profundo para cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Nossa palavra vai ter algumas partes aí, né, Cíntia? Vamos ver quando que a gente vai terminar, porque é muito profundo mesmo, né? Não dá pra gente ler a Bíblia, as coisas do Senhor, elas têm uma profundidade, né, importante. Então, na próxima semana, né, que o Senhor nos revele mais É ainda. só ir você Em nome de Jesus. meditando e falando com Deus que Ele vai abrir os teus olhos, fazendo enxergar além, né? Ela é literal e ao mesmo tempo que ela é literal, ela é profunda. Amém? Então tá bom. Amém. Beijo. Amém. Glória a Fique com Deus. Deus. Deus Até a próxima abençoe. semana. Tchau. Deus abençoe.